Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Na última sessão nós falamos sobre como influenciar, ser influenciadores no nosso mundo, conquistando essas montanhas de influência. Hoje eu quero voltar a falar sobre a área da economia, porque essa área é mais importante do que nós podemos imaginar. Às vezes eu penso que essa área, é abordado de uma forma diferente, porque em Lucas 16, versículo 13, quando Deus está a falar acerca de ser fiel nas riquezas deste mundo, se não somos fiéis nestas riquezas que existem aqui, então Ele vai confiar em nós outras riquezas espirituais, então quase um certo treino, um certo qualificação para saber lidar com aquelas riquezas espirituais se nós sabemos lidar com dinheiro nessa área da economia. E diz aqui em versículo 3, diz que nenhum servo pode servir dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra Mamon é a palavra dinheiro. Dinheiro é um meio, não é mau em si mesmo, mas tem a ver com a nossa atitude em relação ao dinheiro. Uma coisa que é importante diz aqui, que nós não podemos servir dois senhores. Essa palavra Senhor é interessante. É a palavra mais usada na Bíblia. Mais de 5.000 vezes se encontra a palavra Senhor. Em hebraico, essa palavra é Adonai, onde nós temos a palavra dono. E literalmente significa isso. Significa a quem que pertence tudo. Ele é o Senhor. Nós temos a palavra portuguesa senhorio, Ele é o dono da casa e alguém que rende a casa do Senhor, do senhorio. Porque essa significa alguém que tem posse. Então, o Senhor, a terra pertence ao Senhor. Ele é o dono. Nós somos mordomos. Mordomos é alguém que serve ou que gera aquilo que não pertence a si mesmo, pertence ao dono. Então, por isso, nós somos mordomos. E a Bíblia diz que há dois senhores, há dinheiro ou Deus. Então, ele não diz há dois mestres ou dois senhores, sendo diabo ou Deus. Não há dualismo. Ele está a falar acerca daquilo que vai ocupar o centro da nossa própria atenção. Quem vai receber serviço? Quem vai receber o nosso coração? A Bíblia diz em Lucas 12, versículo 34, diz que porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também no vosso coração. O tesouro não segue o coração segue o tesouro. Quem tem posse? O que é mais importante para ti? No mundo, no sistema do mundo, dinheiro representa ou é um meio de sobrevivência. Então, se o nosso foco é sobreviver, é perseverança, então nós vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, porque dinheiro vai segurar a nossa própria vida. Não somente vai nos alimentar, vai dar-nos uma certa proteção, cobertura, mas também vai criar uma certa posição social. Mais que eu tenho, mais importante que eu sou, então essa torna-se a base da nossa própria identidade, nível social, proteção, segurança para o futuro e tudo isso. Por isso, o amor de dinheiro, diz em 1 Timóteo 6,10, é a raiz de todos os males. A raiz não é visível. Por isso é muito subtil, é muito importante entender essa matéria, porque
né, é algo que pode ser usado por Satanás para nos prender e para criar uma vida tão estressada e tão instável. Nesta base, ele fala sobre não poder servir Deus e Mamon. Nós temos que decidir o que vai ser o foco do nosso coração. Qual é o nosso tesouro? É Deus ou dinheiro? Qual é a nossa segurança? Deus ou dinheiro? Com quem que nós vamos confiar? Deus ou nosso dinheiro? Quando nós colocamos os nossos valores e o nosso coração, o nosso afeto em tudo em dinheiro, então vai ser difícil de abrir a mão e dar. Porque no sistema econômico do reino de Deus, tudo é baseado no fluir de dinheiro. Não é somente na posse de dinheiro. Porque dinheiro não é a base de segurança. No reino de Deus, a base de segurança é Deus. Então nós fluímos, aquilo entra, sai. Lucas 6, 38 diz que dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, né? Então, esse processo, em medida que nós damos, recebemos, e aquilo é um fluir. E toda glória vai a Deus. E também todas as necessidades são supridas. Não somente as nossas, mas as outras. Se nós fechamos aquele fluir, nós ficamos assim com bens, mas os outros não. E os outros sofrem. E depois há diferenças. E esse sistema do mundo em que as pessoas colocam a sua esperança nas suas riquezas é a base de toda pobreza. Por isso, aquele amor de dinheiro é a raiz de todos os males, porque quando há pobreza, há roubos, há assassínios, há todas as outras espécies, porque as pessoas querem sobreviver a custo que for custar. Então, a economia de Deus é aquilo que supre as necessidades de todos. Não é somente de nós mesmos. Então, em Eclesiastes fala, e Eclesiastes foi escrito por o homem mais rico no mundo. Mas ele fala sobre a incerteza das riquezas. Ele diz que doce é o sono do trabalhador, não é? A pessoa que sabe gerir, que sabe trabalhar para conta do outro, não é? Quando nós entendemos que Deus é o Senhor, eu estou a trabalhar para Ele, não é? Então nós podemos descansar, nós podemos dormir bem. Diz que doce é o sono do trabalhador. Diz, mas a fartura do rico não deixa de dormir, porque está sempre preocupado se alguém vai morrer, vai roubar ele ou alguma coisa, ou ele vai morrer. É como aquela história que Jesus contou do homem que teve uma fartura, uma abundância. Então ele disse, eu vou fazer mais celeiros, eu vou construir maiores prédios para guardar tudo, para assegurar o meu futuro. E naquela noite ele faleceu, não aproveitou nada. Nós não podemos segurar a nossa vida, não podemos aumentar nem um dia para a nossa vida, não é? Não, a nossa segurança está em Deus, mas a Bíblia diz aqui, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Depois em Eclesiastes 5:10 diz, quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Não é? A pessoa nunca é satisfeita. Logo que tem que ter mais. Não é? Tem 2 carros, tem que ter 3. Tem uma casa, tem que ter 2. Não é? Então, a pessoa nunca fica satisfeita. Então, há incertezas de riquezas. A pessoa nunca fica satisfeita não é? Quando o nosso coração é agarrado e estamos a servir o dinheiro. Facilmente somos abalados, não é? Porque depois vem a crise e ficamos como... Não é? A nossa vida já acabou quando houve a depressão nos anos 30, 1930, houve tantos homens de negócio que suicidaram-se porque eles
de um dia para o outro, viu as suas riquezas a desaparecer. Eles não aguentaram, não tinham mais esperança e mataram a si mesmo. E essa eu tenho repetido vezes após vezes. Basta somente uma pequena crise, as pessoas ficam completamente desesperados. Porque ele estava a servir dinheiro e dinheiro não há certezas, não há seguranças, facilmente são abalados. E também o dinheiro vai acabar, vai terminar. Tu nasceste com nada, tu vais morrer com nada. Não vais levar. A nossa esperança não está neste mundo. E é a raiz de todo o mal. Por isso eu disse que é pior do que o diabo. E muitas pessoas falham nesta área, perdem essa batalha, porque não sabem lidar com o dinheiro. Não sabem abrir a mão e ser generoso. Eles olham para o dinheiro como sua própria insegurança e vivem nessa ansiedade, dia após dia, dia após dia. Não, cada ação. E quando eu disse isso, há somente duas coisas que nós podemos servir: Deus ou dinheiro. Então, deixa-me pôr isso nesse sentido. Cada ação é motivada por servir Deus ou servir o dinheiro. Acordamos da manhã, vestimos, não saímos da casa para trabalhar. Qual é a nossa motivação? Para servir Deus ou para servir dinheiro? Há pessoas que, se for possível, eles preferem ficar na cama. Mas essa não é um bom mordomo. O bom mordomo levanta, sai da casa para trabalhar, para influenciar os que estão ao seu redor, para se multiplicar, para ganhar, para o avanço do reino. É uma alegria, de trabalhar. Muitos países, principalmente nos países latinos, usam a palavra para trabalho, aquele trabalho, mas aquela palavra vem do latino que fala de um chicote de 3 dobras, 3 peças. E essa foi usada para punir os escravos e os trabalhadores, para incentivar, para trabalhar ainda mais. Então o trabalho era negativo. E os romanos queriam chegar àquele ponto em que eles não precisavam de trabalhar mais. Tinham escravos, tinham outros para fazer o seu trabalho. E esse trabalho, mesmo a palavra em si mesmo, era algo negativo. Quando houve a reforma, principalmente nos países nórdicos e da Alemanha e Holanda, nessas áreas, a palavra não tinha esse sentido. A palavra era werk ou Arbeit, que fala de construir algo. Por isso, nestes países em que recebeu uma reforma e uma atitude diferente a ser dinheiro, eles prosperaram. Vivem muito melhor do que os países latinos. Os países latinos têm a característica de ser os mais pobres. Ter muita diferença entre os ricos e pobres, mas os países que foram influenciados pelas ideias da reforma, mais os princípios, valores do reino, são os mais prósperos. Porque eles tinham aquela ideia: eu sou mordomo daquilo que pertence a Deus. Eu vou fazer o melhor para Ele. Eu vou trabalhar para Ele. Então eu vou construir algo para mim e para as próximas gerações, para a glória de Deus. E mudou completamente a economia. Essa é a nossa escolha hoje em dia. É uma batalha, com certeza. É uma área de corrupção, com certeza. É uma área onde Satanás domina, sim, Senhor. É uma área que tem que ser conquistada, mas com a atitude certa, porque
Nós conquistamos nessa área servindo o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o dono de tudo. Deus te abençoe.